Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Aconselho, se você tiver dificuldade de encontrar, vai para Salmos, caminhe um pouquinho para frente, você vai encontrar Isaías, e logo após Isaías, o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens neste livro, e vamos intercalar após essa primeira série de mensagens no capítulo 1, quando vamos ver o chamado de Deus para Jeremias, e vamos intercalar com o livro de Atos. Paramos em Atos 2 e vamos continuar em Atos capítulo 3, mas não agora. Agora nós vamos dar uma pausa em Atos e vamos iniciar o livro do profeta Jeremias. Eu convido você a me acompanhar na leitura dos versículos de 1 a 10 do livro. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém. Queridos, nós vamos perceber no decorrer desta exposição no livro do profeta Jeremias, que Jeremias, ele logo no início do seu ministério, Deus deixou claro para ele que ele seria uma lâmpada rejeitada pelo seu próprio povo. Ele não apenas seria uma lâmpada rejeitada, uma candeia rejeitada. Ele seria uma lâmpada rejeitada exatamente porque ele estava submisso à vontade de Deus, mas ele estaria pregando para uma geração que não estava disposta a se submeter à palavra do Senhor. Então, além de muitas lições sobre o caráter de Deus, no livro do profeta Jeremias, nós aprendemos no livro deste profeta muitas lições e verdades sobre a insensatez do coração humano. Quero lembrar aos irmãos que é de Jeremias aquele conhecido termo, aquela conhecida expressão que nós sabemos sobre o coração: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós observamos o livro do profeta Jeremias, nós nos deparamos com muitas realidades que vão expor o caráter de Deus, ao mesmo tempo que expõem a insensatez do coração daqueles que ouvem a voz de Deus, mas não se submetem à palavra do Senhor. Então, como nós estamos introduzindo este livro hoje, eu preciso dar aos irmãos algumas informações sobre o contexto, para que os irmãos possam estar presentes, atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Queridos, nós sabemos que Jeremias, ele é o autor do livro, mas provavelmente não foi ele quem escreveu o livro. Provavelmente ele editou e alguém escreveu. E nós temos algumas informações sobre isso. Mas quando você lê logo no versículo 1 e versículo 2, no início do versículo 2, diz assim: a ele veio a palavra do Senhor. Então alguém está escrevendo sobre o que aconteceu com Jeremias. E diz: a ele veio a palavra
do Senhor. Mas no início do versículo 1 diz palavras de Jeremias. Então, provavelmente Jeremias, ele é o autor, isso a certeza, ele é o autor bíblico, mas não foi ele quem escreveu. E quando nós olhamos, por exemplo, para Jeremias 36:4, nós encontramos quem foi o provável escritor do livro. Diz assim, Jeremias 36:4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Então, Baruque, ele foi provavelmente o amanuense, aquele que recebia de Jeremias as palavras, e ele escrevia em um rolo tudo aquilo que Jeremias ditava para ele, vindo da parte do Senhor. Mas, meus irmãos, é importante sabermos que Jeremias, ele foi chamado para um tempo de disciplina de Deus para com o seu povo. Jeremias foi chamado por Deus para um tempo em que Deus iria disciplinar o seu povo. Muitas vezes, Deus já havia levantado profetas para falar ao povo de Israel, para que o povo de Israel voltasse ao arrependimento. Quero lembrar o profeta Oséias, Oséias capítulo 14, versículo 1. A mensagem do profeta Oséias foi: volta, ó Israel, porque por causa dos teus pecados vocês estão caídos. Deus sempre levantou os seus profetas. Jeremias é o último profeta que Deus levanta antes de levar o povo para o cativeiro da Babilônia. Antes de manifestar a disciplina dele sobre um povo insensato, que muitas vezes ouviu a palavra do Senhor, mas não deu ouvidos. E é interessante porque Jeremias, ele presenciou um dos momentos mais tristes da história de Israel. E Jeremias, ele é conhecido no meio acadêmico e até na tradição de Israel como o profeta que lamenta, ou o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão, de uma forma mais pejorativa. Porque Jeremias, ele sentiu na pele o sofrimento de ver o povo sendo levado para o cativeiro babilônico, e nesta leva ele viu, por exemplo, Daniel, o jovem Daniel, sendo levado, juntamente com seus amigos jovens, que foram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Jeremias, ele presenciou tudo isso. Leia o livro de Lamentações de Jeremias, leia o livro do profeta Abacuque, que foi contemporâneo de Jeremias, e você vai perceber a dor no coração desses dois homens de Deus. Mas no decorrer dessa exposição nós vamos trazer mais informações. Mas eu quero mencionar que foi tão importante o livro de Jeremias na história de Israel, que o profeta Daniel, no cativeiro, ele faz menção de que ele estudava o livro do profeta Jeremias. Está em Daniel capítulo 9, versículo 2. Esdras, aquele que voltou depois do cativeiro, Esdras capítulo 1, versículo 1, ele faz menção do livro de Jeremias, que ele tinha lido o livro de Jeremias. Mas, queridos, eu quero pensar com os irmãos, nesta série de mensagens, no primeiro capítulo de Jeremias, é com este tema: seja feita a tua vontade. Essa expressão que vem de uma oração feita ao Senhor, nós não aprendemos com nenhum profeta da Bíblia. Nós sabemos com quem nós aprendemos essa oração: com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em um momento de muita dor, em um momento de muito sofrimento, no momento em que ele iria se deparar com a vontade de Deus para a vida dele, e ele sabia, mas em sua humanidade ele pede, ele roga ao Senhor para que Deus o livrasse daquele momento. E ele não estava falando da cruz, ele estava falando de suportar a ira de Deus sobre ele. Mas ele, após pedir ao Senhor: se possível, Senhor, passa de mim este cálice, o cálice da tua ira, que será derramada sobre mim. Logo depois ele disse: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O livro do profeta Jeremias é sobre isso. O livro do profeta Jeremias é um chamado de Deus para que o seu povo, após ouvir, diga: Senhor, não a minha, mas a tua vontade.
Eu gostaria de destacar, queridos, nesta primeira lição, que Deus ele está deixando muito claro no livro do profeta Jeremias um contraste entre o profeta Jeremias e a nação de Judá. O profeta Jeremias ouve a voz do Senhor e ele se submete à voz do Senhor. O povo de Judá ouve a voz do Senhor, mas continua com suas próprias inclinações, continua com as suas próprias interpretações dos acontecimentos, continuam insubmissos à voz do Senhor. Eu estava conversando com um querido irmão nesta manhã, e eu estava dizendo para ele algo sobre o sofrimento. Quando nós olhamos para o cativeiro babilônico, nós nos deparamos com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós percebemos que a fé deveria apagar o fogo da fornalha. Os efeitos do fogo da fornalha. A fé verdadeira deveria apagar os efeitos da fornalha. Mas muitas vezes Deus usa exatamente a fornalha para acender a nossa fé apagada. Muitas vezes Deus vai usar a fornalha para acender a fé apagada dos seus servos. E o cativeiro da Babilônia é exatamente este momento em que Deus leva o povo para a fornalha, para que o povo aprenda a ouvir e a obedecer. Não significa que Deus vai conduzir você para a fornalha, mas também não significa que não conduzirá. Queridos, eu gostaria de pensar com os irmãos hoje, observando logo o início do capítulo 1 de Jeremias, pelo menos duas verdades que o Senhor nos ensina, o profeta Jeremias nos ensina, e o Senhor preservou para nós, sobre esse chamado de Deus. E eu não tenho dúvida de que algo vai acontecer nesta noite. E não pensando numa perspectiva mística, mas a perspectiva da palavra de Deus. Se a palavra do Senhor vem sobre o povo de Deus reunido, e a palavra de Deus vem com uma mensagem, essa mensagem exige uma resposta. E após estudar o texto e após observar a mensagem que o Senhor trará para a igreja hoje, eu não tenho dúvidas de que o que nós cantamos agora e o irmão Misael orou é o que Deus pedirá de nós. E a primeira lição que eu quero destacar, meus queridos, é sobre a piedade. A piedade. Grande é o mistério da piedade. Nós vimos hoje pela manhã Cristo vindo em carne, Cristo sendo exaltado, visto entre os anjos, manifestado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Este é o grande mistério da piedade. E a partir deste grande mistério, Deus chama todos os seus filhos a experimentarem e vivenciarem a piedade. Mas eu quero destacar uma lição principal. A piedade é o meio de influência que Deus utiliza para as próximas gerações de servos de Deus. Eu vou repetir. A piedade é o meio de influência que Deus usa para as gerações, as próximas gerações de servos de Deus. No versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Só que o apóstolo Paulo, assim como Pedro, quando eles iam introduzir as suas epístolas, eles começavam mostrando a autoridade apostólica deles. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos crentes, aos santos, aos fiéis. Pedro, da mesma forma. Assim acontece também no livro de Jeremias. O profeta Jeremias, ele sabendo quem serão os seus leitores, ele começa mostrando que tudo aquilo que ele pregará tem a ver com a autoridade que Deus confiou a ele como profeta. E é interessante, meus irmãos, porque o texto diz, Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote. A cidade de Anatote era uma cidade pequena, que era uma cidade considerada cidade de sacerdotes. Hoje é conhecida como Anata.
uma cidade palestina ali na Cisjordânia. Mas essa pequena cidade era uma cidade de sacerdotes. Ela ficava próxima a Jerusalém. E o texto bíblico diz que Jeremias, ele era filho de um tal de Ilquias, que era um dos sacerdotes que estavam em Anatote, ou seja, que habitavam naquela cidade de sacerdotes. Mas agora entenda, apesar de alguns comentaristas discordarem do que eu vou dizer, eu creio que as evidências bíblicas deixam claras que Ilquias, pai de Jeremias, ele não era um sacerdote qualquer de Anatote. Ele não era um sacerdote qualquer. O versículo 2 diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias no 13º ano do reinado do rei Josias. Meus irmãos, nesse período, 13º ano do reinado do rei Josias, o rei Josias tinha exatamente 21 anos de idade. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Isso está lá, 1 Reis 22, versículo 1. Agora, olha que interessante, aos 24 anos de idade, ele já tinha um desejo no coração dele de produzir uma reforma em Israel para que todos se voltassem para o Senhor. Então ele manda o seu escrivão, chamado de Safã, ir até o templo e conversar com o sumo sacerdote do templo, para que o sumo sacerdote recolhesse ofertas para a reforma do templo. Esse sumo sacerdote, ele encontra no templo um livro. Esse livro que ele encontra é o livro da lei. E esse sumo sacerdote, ele lê o livro da lei e ele entrega ao escrivão Safã e diz assim: leia este livro para o rei Josias. O escrivão vai até o rei Josias, lê o livro que o sumo sacerdote encontrou e o rei de Israel, o rei Josias, ele produz uma das maiores reformas, um dos maiores avivamentos na história de Israel. E sabe quem era o sumo sacerdote? Quem encontrou o livro? Ilquias, pai de Jeremias. Quando isso acontece, Jeremias já tem 3 anos que ele foi chamado por Deus. E meus irmãos, quando nós observamos isso, nós percebemos que Jeremias, ele é chamado por Deus, e quando ele é chamado por Deus, ele já tinha um referencial em sua casa. O seu pai, o sumo sacerdote Ilquias, não era apenas um sacerdote, não é apenas um sumo sacerdote, era um sumo sacerdote que temia o Senhor e foi usado por Deus para que o livro da lei fosse encontrado, lido, reverenciado, e Deus produzisse uma reforma em Israel. A prova nós vamos ver mais para frente, que o rei Josias, ele é conhecido como aquele que não houve nenhum igual antes dele e depois dele. E quem foi o agente principal dessa reforma? O sumo sacerdote Ilquias. Então nós podemos afirmar que Ilquias, ele influenciou, ele transmitiu a sua piedade para o seu filho Jeremias. Jeremias, ele experimentou, ele vivenciou, ele recebeu a influência da piedade de seu pai, um sumo sacerdote temente a Deus, quando ele é chamado por Deus. Agora, eu fico pensando em algumas coisas. Se nós podemos afirmar que Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele tinha um referencial em sua casa de alguém que temia a Deus, será que se ele não tivesse o referencial, Deus o chamaria? Será que se ele não tivesse como pai um homem, como o sumo sacerdote Ilquias, Deus o chamaria? Será que é sobre somente ser um referencial ou ter um referencial de fé? Será que somente esses são aqueles que Deus chamará? Será que se Jeremias não tivesse recebido uma boa influência de piedade, Deus não chamaria? Por exemplo, rei Josias. Quem foi o seu avô, o pior rei da história de Israel? Manassés. No versículo 5, nós vemos o que o Senhor disse a Jeremias: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações.
Então nós vemos, queridos, que não depende, em primeiro lugar, de influência. Se eu recebi boas influências ou se eu não recebi boas influências. Se eu tive um referencial de fé ou se eu não tive um referencial de fé. Isso é secundário. A questão é a soberana vontade do Senhor. Deus disse para ele: você é filho de Ilquias, sumo sacerdote. Você tem um referencial na sua casa, mas eu te consagrei antes de você nascer. Antes de você nascer eu te consagrei. Agora, Deus é soberano, não nós. Não nós. Deus é soberano, não nós. Nós que não somos soberanos e não sabemos quem Deus usará, nós temos apenas que nos submeter àquilo que Deus nos chamou. E nós somos chamados, queridos, todos nós que estamos aqui, e eu digo todos nós que estamos aqui, nós somos chamados para transmitirmos não apenas o conhecimento de Deus, nós somos chamados não apenas para transmitirmos um conhecimento cognitivo, um conhecimento relacional com Deus, àqueles que estão próximos de nós. Nós somos chamados, queridos, para transmitir aquilo que é fruto de uma caminhada com Deus. Se você anda com Deus, você experimenta piedade. E é a sua piedade que Deus usará como referencial para influenciar as próximas gerações de servos e servas de Deus. É a sua piedade. Antes de dizer para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo está prestes para morrer. E ele escreve para Timóteo o seguinte: Timóteo, aquilo que você recebeu de mim, transmite isso mesmo a homens fiéis. Homens fiéis que sejam capazes de transmitir a outros homens fiéis. Mas antes de dizer isso, transmita a outros o que você recebeu, Paulo disse para ele: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Meus irmãos, muito mais do que informações sobre Deus, eu creio que Jó transmitiu a sua piedade aos seus filhos. Eu creio. Eu creio que Arão e Joquebede, como nós vimos hoje pela manhã, eles transmitiram a piedade deles para os 3 filhos. Arão, Miriam e o jovem Moisés. Eu creio, por exemplo, que Moisés transmitiu a sua piedade para Josué. Eu creio também que Eucana e Ana, eles transmitiram a piedade deles para o pequenino Samuel. Eu creio também que Elias transmitiu a sua piedade para Eliseu. Elias olha para Eliseu e diz assim: pede algo para mim antes que Deus me leve. Ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu não quero nada, Elias, eu quero apenas porção dobrada do teu espírito. A piedade de Elias chamava a atenção de Eliseu, a futura geração de profeta. Eu creio, meus irmãos, que Jesus, e isso eu não precisaria nem falar, Jesus transmitiu a sua piedade aos seus discípulos. Paulo transmitiu a Tito, Paulo transmitiu a Timóteo a sua piedade. E Timóteo recebeu de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice, a piedade que ele precisava para ser uma futura geração de líder na igreja do Senhor. Eu creio que nós podemos afirmar, queridos, que a piedade de Ilquias formou a piedade de Jeremias. É certo, queridos, que tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Ele é o oleiro. Tudo começa pelo fato de Deus escolher para si homens e mulheres que o sirvam exatamente onde Ele deseja. É certo isso. O apóstolo Paulo, ele tinha claro isso na mente dele. O apóstolo Paulo, sendo quem foi, um perseguidor da igreja, escrevendo aos Gálatas, defendendo o seu chamado apostólico, porque acreditavam que ele provavelmente não era um apóstolo, porque ele não andou com Jesus, ele escreveu dizendo assim: quando Deus
quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar a mim o seu Filho. Então não tem a ver com quem quer, tem a ver com quem escolhe. Isso nós sabemos. E assim como foi com Jeremias, Deus é quem sabe quem Ele chamará para ministérios específicos, entenda isso. Para ministérios específicos, para a próxima e futuras gerações. Mas há um mandato criacional de Deus. Há um mandato criacional de Deus, que foi dado em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, para todo homem e para toda mulher. E segundo o seu mandato criacional, queridos, Deus deseja que os meninos e as meninas de hoje sejam homens e mulheres tementes e responsáveis por suas próprias espiritualidades. Mas quem vai influenciar esses meninos e meninas são os piedosos de hoje. São os piedosos de hoje. Deus deseja que os meninos e meninas de hoje sejam homens e mulheres que exerçam suas funções no lar e fora dele, como exemplos de fé. Deus deseja que meninos e meninas de hoje sejam servos e servas maduros na igreja. Na igreja. Deus deseja que meninos e meninas de hoje sejam pais que sabem como edificar os seus lares e sua igreja. Meus irmãos, todos nós estamos sendo influenciados, todos nós estamos sendo influenciados. E todos nós estamos influenciando pessoas próximos a nós. Mas a pergunta é, quem está me influenciando? Quem está me influenciando? Eu estava conversando com um irmão essa semana e ele disse assim: pastor, eu tenho orado para que Deus levante e coloque no lugar do meu trabalho pelo menos um crente temente a Deus. Como é ruim estar cercado de pessoas que não temem a Deus. E quando tem um que se diz cristão, piora as coisas, porque não há o temor do Senhor. Nós temos necessidades de irmãos próximos a nós, porque nós somos influenciados. Nós somos. A questão é quem está me influenciando? Quem está influenciando nossos filhos? Quem está influenciando a futura geração? Quem está influenciando as mulheres mais novas a serem boas administradoras do lar e a amarem seus maridos e filhos? Quem? Nós temos falado no encontro para famílias que não há um pai cristão temente a Deus que tenha uma filha que não ore para que a sua filha encontre um jovem temente a Deus. Mas a questão é, nós estamos criando os nossos filhos para serem estes. Quem está influenciando as mulheres mais novas, as jovens, as meninas, a serem boas administradoras do seu lar, a amarem seus maridos e seus filhos? Quem está influenciando os jovens da igreja? Quem está influenciando os jovens da igreja? Por isso que eu sempre criei que jovem não lidera jovem. Adolescente não lidera adolescente. O jovem tem que estar com um homem. A menina precisa estar com uma mulher de Deus. Não ouvindo os traumas e as frustrações da mulher, do tipo seja independente. Mas ouvindo da perspectiva bíblica o que Deus espera de uma moça cristã. O Senhor chamou você para ser um Ilquias na vida de seus filhos, na vida de seus netos, crianças e jovens da igreja. Ah, mas eu já sou avô, eu ainda posso influenciar? Você não pode, você deve. Ainda quando jovens darão frutos. O Senhor chamou você, minha irmã, para ser uma Eunice na vida de seus filhos, na vida de seus netos, meninas e moças da igreja. Talvez um dia você se depare com alguém que você influenciou com a sua piedade e essa pessoa foi chamada por Deus para ser
talvez, trabalhar e servir num ministério específico. Talvez você se depare com essa alegria. Eu fiz parte dessa história. Mas mesmo que você não tenha essa experiência, há um mandato criacional de Deus. E você é chamado para influenciar essa menina e esse menino. E sabe qual é a sua maior influência? Eu vou dizer: a sua piedade. A sua piedade. Não é o seu conhecimento sobre teologia. Não é. Tem muita gente que diz assim: ah não, o crente ele não precisa de teologia. Esse não entendeu o que é teologia. Mas tem outros que dizem assim: ah, o crente ele nunca será piedoso sem teologia, no sentido de conhecimento. A boa teologia é aquela que me faz andar humildemente com o meu Deus. E quando eu ando humildemente com o meu Deus, eu transmito piedade. Eu influencio as próximas gerações. Quantas irmãs aqui são mães de meninas pequenas? Levante a mão, por favor. Ok. Você está formando com a sua piedade uma futura esposa e mãe de filhos. Quem aqui é pai de meninos? Levante a mão. Você está influenciando os futuros maridos, pais, trabalhadores, servos de Deus das próximas gerações. Mas o que o seu filho precisa, a sua filha precisa de você, não é só o seu amor, o seu carinho, é a sua piedade. É a forma como você trata e anda com o seu Deus, e a forma como você trata e anda com o povo de Deus. Mas há uma última lição que eu quero destacar, e eu creio que essa é a principal. A soberania de Deus, ela pode alterar nossos projetos pessoais para que a sua vontade seja feita. A soberania de Deus pode alterar os nossos projetos pessoais para que a sua vontade seja feita. Versículo 1 e versículo 2, eu vou ler novamente, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor veio a ele. Meus irmãos, por que é tão importante essa primeira parte do versículo 2, juntamente com o versículo 1? O versículo 1 mostra a origem de Jeremias. Jeremias, ele era de origem sacerdotal. E se Jeremias era de origem sacerdotal, Jeremias já tinha um futuro pré-determinado. O futuro de Jeremias era como sacerdote. Já estava traçado. Ele já estava sendo criado para ser um sacerdote. O pai dele era um sumo sacerdote. E talvez Jeremias, ele, no seu plano de carreira, digamos assim, ele se tornaria um sumo sacerdote. De acordo com a lei levítica, esse deveria ser o processo natural na vida de Jeremias, como sacerdote. E isso tem a ver com os propósitos de Deus para a vida dele. Isso é muito interessante. Se ele apenas seguisse os propósitos propostos para ele, para ser sacerdote, ele estaria diante da vontade do Senhor. Ele era de origem sacerdotal. Agora, olha que interessante. Deus pode mudar um caminho que nós traçamos, mesmo com a aprovação dele. Deus pode mudar um caminho que nós traçamos, mesmo com a aprovação dele. E, meus irmãos, para cumprir os propósitos de Deus, Jeremias se tornou uma exceção. E eu quero destacar rapidamente porque Jeremias se tornou uma exceção. Ele foi chamado antes do tempo, prescrito na lei para ser sacerdote. Como sacerdote, de acordo com a lei, Números 4, versículo 3, ele deveria começar a exercer o sacerdócio com 30 anos de idade. E quando Deus o chama aqui,
mesmo que não fosse para o sacerdócio, não era comum. Tanto é que a resposta dele para o Senhor é: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou ainda uma criança. A palavra criança, ela é uma palavra hebraica que ela traz a ideia de infância até a juventude. É a mesma palavra que está lá em Provérbios, capítulo 22, que diz: ensine a criança no caminho que deve andar. É a infância, a criança na infância até a juventude. O caminho que deve andar é o caminho até a maturidade, até que a criança, nesse caminho, se torne um jovem maduro para assumir um lar. É a maturidade, a sabedoria. Então, quando ele diz assim para o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança, não é que ele era uma criança. Ele está dizendo: Senhor, eu não me sinto apto, eu não estou pronto. Provavelmente ele tinha entre 19 e 20 anos. Mas Deus o chama antes do tempo. Ele não estava esperando. Uma outra exceção, profeta Jeremias. Ele não iria exercer o seu plano de carreira proposto pela lei. Ele não iria. Deus estava redirecionando Jeremias para um outro ministério. Agora, o mais interessante. Sendo ele de linha sacerdotal, ele deveria ser casado. Jeremias deveria se preparar para o casamento. Isso está lá em Levítico 21, 13 a 15. E sabe o que Deus disse para ele? Capítulo 16, versículo 2, Deus disse para ele: você não se casará e não terá filhos. Então Jeremias, ele é uma exceção da exceção. Deus mudou. Queridos, o Senhor sempre nos impressiona com o seu agir. Sempre. E eu fico perguntando quando eu leio textos como esse: Senhor, se ele era de linha sacerdotal, filho de um sumo sacerdote, por que o Senhor não chamou outro? Ele já tinha um futuro excelente. Por que o Senhor não chamou outro para ser profeta? Por que o Senhor chamou Jeremias e tira ele da linha do ministério sacerdotal para ser profeta, de uma forma tão diferente? O Senhor não poderia chamar outro? O Senhor não poderia, por exemplo, chamar alguém da escola de profetas, que foi criada no período de Eliseu, de Elias e Eliseu? Olha lá na escola de profetas, olha lá no seminário. Por que, Senhor, que o Senhor não chamou esse? Deus não poderia ter chamado outro? A resposta é: poderia. Mas o Senhor faz questão de confundir a sabedoria do homem, para revelar a soberania dele. O profeta Amós, eu estou caminhando já para o fim. O profeta Amós, ele foi alguém que ele tinha uma carreira clara. Ele tinha um plano de vida, e eu acho que ele tinha até um plano de aposentadoria. Amós. E o profeta Amós, ele conversando com o sacerdote Amazias, o profeta Amós disse assim: eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta. Sabe o que eu faço? Eu cuido de gado, e eu colho sicômoros. Mas Deus me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: você profetizará ao meu povo de Israel. Amós 7, 14 a 15. Meus irmãos, em seus propósitos eternos, para que a vontade de Deus se cumpra, Deus altera o rumo dos planos pessoais, claros, de muitos dos seus servos. Em sua soberania, para que os propósitos dele se cumpram, Deus, ele pode alterar o rumo dos planos pessoais e projetos de muitos dos seus servos. E sendo ele o oleiro e nós os vasos, quem contenderá contra ele? Paulo escreveu aos Romanos: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Romanos 9, 20. Meus irmãos, nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, que Jeremias ficou tão surpreso com esse chamado de Deus, da forma como foi,
que a resposta dele foi: ah, Senhor, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança, eu não estou apto para aquilo que o Senhor está pedindo de mim. Meus queridos, indo para algumas observações bem práticas, vamos ver que Jeremias, ele não era apenas uma lâmpada rejeitada. Jeremias é uma lâmpada que brilha em todas as gerações. Deus, ele continua usando o chamado de Jeremias para chamar para ele, para a obra dele, para o ministério que ele predeterminou, muitos dos seus servos. A palavra de Deus, ela é atual, porque Deus não muda. O coração do homem pode fazer seus planos, diz a palavra de Deus. Mas a resposta certa vem dos lábios, não do seminário, não do pastor, não do irmão da irmã, não da esposa do marido, vem do Senhor. O homem pode fazer seus planos. Leia-se, o homem que anda no temor do Senhor. Ele pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quantas pessoas nunca imaginaram que um dia estariam sentados no banco de uma igreja evangélica e hoje servem a Jesus com alegria, com temor, com fervor. Tinha planos, mas Deus tinha outros, mais excelentes. Quantos crentes fazem planos para suas próprias vidas, fazem planos para os seus filhos, planos que o Senhor inclusive abençoa, o Senhor não é contra, mas o Senhor revela outros. O Senhor revela outros, segundo a vontade dEle. E são muitas experiências que testificam isso. Mas eu não posso me apoiar em experiências, eu quero me apoiar em um fato, que é verdade absoluta. Os planos de Deus, eles são mais excelentes. Os planos de Deus são mais santos. Os planos de Deus têm frutos eternos, mas eles são muito mais desafiadores. Eu vou repetir. Os planos de Deus são sempre mais excelentes, mais santos, têm frutos eternos, mas muito mais desafiadores. Exigem renúncia. Renúncia. Talvez nesta série de mensagens que estamos começando hoje, o Senhor mude os planos que você traçou ou projetou até aqui. Talvez o Senhor peça que você renuncie algo que você planejou para que você siga na direção do que Ele planejou para você. Queridos, pode ser que hoje mesmo a sua vida ela siga em uma direção oposta à direção que você planejou e projetou para você. O Senhor pode estar te chamando para deixar algo que você não planejava deixar. E o Senhor está falando é com você. E você sabe exatamente que é com você. O Senhor pode estar te chamando simplesmente para vir até Ele em submissão e entrega, sem perguntas, sem questionamentos, sem pedidos de explicações. O Senhor não tem que explicar, Ele é o oleiro. Você precisa apenas dizer: Senhor, seja feita, não a minha vontade, mas a tua vontade. O Senhor pode estar te chamando para um ministério que você não planejou para a sua vida. Jeremias cresceu pensando que seria sacerdote. Ele cresceu pensando que ao completar 30 anos, ele começaria a exercer o ministério sacerdotal, mas com 20 Deus aparece.
É interessante, Deus é assim, Deus sempre vem quando a gente não imagina. E Deus sempre nos pega de surpresa. Mas quando Deus nos pega de surpresa e nos surpreende, nós só temos duas respostas. Pararmos e nos calarmos, isso é uma resposta. Ou fazer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu tenho algumas perguntas para você, para que você responda. Eu creio que não tem sido por um acaso que Deus ele tem trazido você para ouvir a palavra dele constantemente. E eu já disse isso para os irmãos, que sempre é tudo muito maior do que nós mesmos. Quando nós pensamos em reino, é tudo maior do que nós, é muito maior do que você, do que sua casa, do que sua família, do que seus filhos. Os planos do Senhor são eternos. Pai, você está disposto a dizer para o Senhor: Senhor, entrego em tuas mãos os meus filhos. Faça deles o que o Senhor quiser. Você está disposto ou disposta a renunciar à sua vida para seguir a vontade do Senhor? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Jeremias precisou responder. Você precisa. Você está disposto a renunciar seus planos, seus projetos, para estar no centro da vontade do Senhor? Se eu não me engano, a última mensagem do pastor Altair foi sobre a segurança de estar no centro da vontade do Senhor. E a expressão dele que veio desse púlpito foi: o lugar mais seguro que um cristão pode estar é no centro da vontade de Deus. Você está disposto ou disposta a seguir na direção que o Senhor propor para você? Porque na verdade Ele já propôs. Mesmo que seja diferente de tudo o que você imaginou. Eu quero te dar um conselho. Se Deus, Ele tem falado com você de forma muito clara, e vai falar muito mais, no livro de Jeremias. Se Deus tem falado com você, comece dizendo exatamente o que Jeremias disse, sem saber o que vem. E eu estou falando em todos os aspectos, não estou falando do ministério pastoral, não. Também. Eu estou falando no sentido de entrega realmente àquilo que Deus deseja de você. Você tem ouvido o Senhor te chamar muitas vezes, talvez seja hoje o dia em que a sua vida mudará de direção simplesmente pelo fato de você se render aos pés da cruz de Cristo e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não sou nada sem a sua graça, eu creio no Senhor e eu quero entregar a minha vida e viver para o Senhor. Talvez hoje seja o dia. Mas essa palavra, ela é especialmente para homens e mulheres de Deus. Talvez o Senhor, Ele use essas mensagens como um divisor de água em sua história. Em sua história. Eu tenho orado para que um dia um jovem chegue até mim e diga assim: pastor, talvez eu seja um engenheiro. Talvez eu seja um físico, talvez eu seja um outro profissional, talvez eu seja um chefe de cozinha, não sei. Se for, me chama. Não importa. Porque isso tem a ver com o mandato cultural de Deus, cultural. Eu preciso ser um provedor para a minha casa. Mas ao ser um provedor para a minha casa, eu quero me entregar para ser um pastor. Eu quero ser um pastor. E eu vou ter muita alegria se eu puder influenciar na vida desse jovem. Talvez o Senhor use essa mensagem como divisor de águas na sua história. E se assim for, que assim seja. Se assim for, que assim seja. Tudo o que existe foi criado. O nosso Deus, Ele é o Criador. E sendo Ele o Criador, Ele é o oleiro. Nós somos apenas
o vaso, ou os vasos. Então o que nós devemos dizer para o Senhor é: Senhor, se nós somos vasos e o Senhor é oleiro, usa-me segundo a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E como eu disse no início, queridos, nós temos um exemplo mais excelente, mais maravilhoso, mais majestoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe onde que Ele está? Assentado num alto e sublime trono. Mas aqui, Ele orou ao Pai: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu faço essa oração quase todos os dias. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo que seja na Iba, envia-me para a sua igreja. Que Deus use a mensagem de hoje para trazer você, para que você esteja exatamente onde Deus deseja que você esteja, e não necessariamente onde você planejou estar. Amém, irmãos? Vamos orar.